Boa tarde. Tá fraco, viu? Boa tarde. Chamar aqui minha esposa linda e maravilhosa para estar aqui. Que honra estar aqui com vocês no 27º Crescer. Pergunte à pessoa que está do seu lado se está tudo bem com ela depois do louvor. Está respirando bem? Batimentos cardíacos? Suor, tudo ok? Desodorante em dias? Tudo resolvido? Podemos começar a pregação? Pronto. Olhe para quem está do lado e diga assim: se você dormir, eu lhe dou um beliscão. Eu lhe dou um beliscão. Olha para cá. Põe a mão direita na tua mente, na tua cabeça. E diz assim: Jesus, lá em casa, tem muita coisa para resolver. Tem muita coisa para resolver. Fecha o olho, não quero ver você não. Fecha o olho, agora não, brincadeira. Fecha o olho. Diga assim: Jesus, na minha cabeça, tem muitas preocupações. Jesus, no meu trabalho, às vezes tem muita confusão. Mas eu te peço, enviai sobre mim agora a força do teu Espírito Santo, para que eu possa compreender, entender e guardar no coração toda e qualquer palavra que chegará até mim nestes momentos de pregação. Acalma a minha mente. Eu quero te escutar. E dentro do meu coração, que esta palavra possa produzir frutos para toda a minha vida. Faça o sinal da cruz na sua testa, nos seus lábios e no seu coração. E agora, com a mão direita no seu coração, bem suave, acalma. Respira e diz assim: Espírito Santo repousa. Convidar a Zulene para cantar com a gente. Espírito Santo repousa. Coloca volume na tua voz, peça, vá. Espírito Santo repousa. Peça com sinceridade. Abra a boca. Espírito Santo repousa. Peça bem forte sobre nós. Sobre nós. Sobre todos nós. Sobre todos nós. Espírito Santo. Espírito Santo. Repousa. Repousa. Traz unção. Traz unção. Peça. Traz unção a nós. Espírito Santo. Repousa sobre nós. Isso. Peça. Você vá. Espírito Santo repousa. Mais forte. Só vocês e o ministério. Bem baixinho o ministério. Força, canta. Espírito Santo. Se você quer, você vai pedir. Vá. Espírito Santo. Mais baixinho o ministério. Só vocês. Sobre nós.
Espírito Santo. Repousa. Vem curar nossos corações. Espírito Santo. Todos juntos, repousa. Repousa sobre nós. Que venha sobre nós a força do Espírito Santo, para que nesse momento de pregação, tudo aquilo que precisa ser curado, transformado, liberto, reconstruído, que neste momento agora, pelo nome poderosíssimo de Jesus, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, todo mal seja disperso dos nossos corações, e sejamos assim restaurados em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Eu quero começar essa nossa conversa trazendo aqui com vocês uma citação de um santo da nossa igreja, que ficou conhecido como o santo da sensibilidade. Este homem, sacerdote da nossa igreja, ficou preso por um tempo num campo de concentração em Auschwitz, na Alemanha, por conta da guerra. E certo dia foi escolhido um pai de família para ser morto naquele momento. E aquele sacerdote, São Maximiliano Kolbe, ele disse não. Ele tem 2 filhos para criar. Eu vou morrer no lugar dele. E aquele padre deu a vida por uma família. Você tem ideia o que Jesus moveu por sua família para que esse encontro esteja acontecendo? Você tem ideia quantas lágrimas foram derramadas nesses 27 anos? Lágrimas de alegria e lágrimas de cansaço, para sustentar esse encontro de pé nesses últimos 27 anos? Você consegue calcular quantas famílias nesses 27 anos deram a vida para que esse encontro estivesse de pé até hoje, para que neste dia, segundo dia do Crescer 2024, você estivesse sentado aí para ouvir e vivenciar o que você está fazendo hoje? Jesus moveu um grande exército para que até hoje existisse o Crescer simplesmente por você. Olha para quem está da hora e diga assim: por você e sua família. A todos que chegaram aqui até agora, nesse 27º Crescer, uma grande salva de palmas de gratidão. Este mesmo santo fez o seguinte comentário um dia. Ele dizia, ele viveu no século 20 e disse: o maior veneno que corre nas veias da humanidade do século 20 é o veneno da indiferença. E eu atualizo esta frase de São Maximiliano Kolbe para este dia 11 de fevereiro de 2024. Ainda hoje,
O maior veneno que corre nas veias da sociedade atual é o veneno da indiferença. O que é ser indiferente? É eu chegar para cumprimentar você, estender a mão para você, você esconder a mão, dar as costas e ir embora. Você está sendo comigo o quê? Indiferente. Quando São Maximiliano vai dizer que o maior veneno que corre ainda nas veias da sociedade é a indiferença, ele quer dizer que é este veneno que, diante de um Deus que nos ama, diante de um Deus que nos abraça, diante de um Deus que está pronto para estar perto da gente, simplesmente pela correria, pelo cansaço ou por diversos outros motivos, a gente dar as costas a um Deus que está pronto a nos abraçar e vai embora. As nossas famílias, infelizmente, muitas delas estão mergulhadas na indiferença. Pintar a casa é muito importante, o carro novo é muito importante, boa faculdade, bom trabalho, tudo é prioridade. E muitas vezes esquecemos daquele que nos ama, de um Deus que sabe tudo de nós. Uma pesquisa publicada nos Estados Unidos, na revista Money, que é uma revista de economia muito famosa, diz o seguinte: que 70% dos casais discutem pelo menos uma vez por semana sobre dinheiro. Quando eu digo discute, é conversa, fica ali um clima mais ou menos. A pesquisa diz que 70% dos casais, pelo menos uma vez na semana, entra em discussão, em conversa, ou um pequeno atrito por causa de dinheiro. E essa mesma pesquisa afirma que 30% desses casais brigam sobre dinheiro pelo menos uma vez por mês. Você gasta demais, você não tem limite, você não economiza, apaga a luz, eu não tenho dinheiro para pagar, não estraga isso. Aqui, eu não estou falando que dentro da célula familiar, a gente não pode falar sobre finanças e dinheiro. Podemos e devemos. Mas olhe bem aqui para mim. A cada dia que passa, aquilo que é simplesmente passageiro vem tomando as rédeas e o regimento da nossa casa. Aquilo que passa, aquilo que não é eterno, como o dinheiro, tem muito mais prioridade nos meus assuntos semanais do que o próprio Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida para a sua casa. Cada dia que vai passando, aquilo que é desta terra vem tomando o lugar principal das nossas casas. Aquilo que é terreno vem tomando prioridade. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos pensar hoje juntos. Muitas vezes a base da minha família é alicerçado principalmente naquilo que passa, e não naquilo que é eterno. O que tem mais lugar nos assuntos da nossa casa? O que é desta terra ou o que é do céu? Qual o sabor que tem o meu dia quando eu acordo
e quando eu vou dormir. As 24 horas do meu dia tem sabor de quê? Tem sabor de Deus ou tem sabor de dinheiro? Tem sabor de problema, tem sabor de pepino, tem sabor de briga, tem sabor de indiferença, tem sabor de raiva, tem sabor de decepção, tem sabor de olhar meio torto para o outro, tem sabor de ficar em silêncio, tem sabor de ficar reclamando com o menino, tem sabor de desrespeito, tem sabor de ignorância. Eu lembro da história do passarinho, que ele tinha muita dificuldade de aprender a voar. E ele voava, mas ele era tão assim, embelezado pela natureza, que ele ficava olhando para baixo, os rios, as pedras, as árvores, os riachos. Tudo atraía aquele passarinho. E quando ele começava a pegar voo, que ele olhava para baixo, a cabeça desequilibrava, ele ia perdendo força, caía. E certo dia, um minerador viu aquele passarinho ali triste e disse: eu vou ajudar esse passarinho a rezar, a voar. Só que tem um problema. O minerador estava com uma pedra preciosa tão brilhosa na bolsa dele, que quando o passarinho viu, disse: que pedra tão linda. E o minerador disse: seu passarinho, é o seguinte, eu vou jogar você. Quando eu jogar, olhe para frente, bata as asas e voe. E o passarinho olhando para a pedra dele: olhe para frente e voe. Pegou o passarinho, jogou. O passarinho começou, olhando para frente. Aí lembrou de quê? Do brilho da pedra. Aí começou a olhar para trás. Do mesmo jeito é a vida da nossa casa. A qualidade do voo, da felicidade da sua família, não está em ter problema ou não ter problema. Está para onde você está olhando na hora de voar com a sua vida. Se a sua vida é feliz ou não é, se a vida da sua casa é feliz ou não é pela quantidade de problemas mais ou menos que tem dentro da sua casa, mas é de acordo com o que você está olhando no voo da sua vida. Para onde a sua casa tem olhado, para onde a sua família tem olhado, para onde o seu casamento tem olhado, aonde está a tua mira, aonde está o teu objetivo, para onde você está mirando a sua vida e a vida da sua casa. Muitas vezes a pessoa diz: Guto, lá em casa não dá nada certo, lá em casa dá tudo errado, lá em casa é um desespero. A pergunta é: para onde você está olhando? Na hora de voar, você está olhando para quem? Feliz do casal, do jovem, da família, que no voar da vida não tira o olhar de Cristo Jesus. É Ele a mira da tua vida e da tua casa. É Ele, é Ele. Você viu que aquele passarinho não voava porque ele só olhava para baixo ou olhava para trás. Eu lembro de uma frase de Santo Agostinho que diz o seguinte: a maior exigência do coração humano se chama Deus. Muitas vezes dentro de casa, ao invés de olhar para Jesus, a gente fica cobrando felicidade de quem mora com a gente. A mulher cobrando que o marido faça ela feliz, o marido cobrando que a mulher faça ele feliz, os filhos cobrando dos pais que façam ele feliz, e os pais cobrando dos filhos que façam eles felizes.
É importante viver para fazer o outro feliz. Ei, mas não se engane. Ninguém que está na sua casa vai preencher o seu coração por inteiro, a não ser Jesus Cristo de Nazaré, o teu Salvador, o dono da tua vida. Não vai, não vai. A meta da vida não é essa. A meta da vida em família não é esperar que o outro me faça feliz. A meta da nossa vida em família é ter Cristo como aquele que preenche todos os meus vazios e me faz melhor para ser dentro de casa. Por isso que Santo Agostinho diz: não adianta. A maior exigência do nosso coração se chama Deus. São João Paulo II já dizia: nós fomos criados para um amor eterno que é absoluto. Um amor eterno que não cabe na humanidade, que preenche todo o nosso coração. Se eu, pessoalmente, busco ser primeiro de Deus, eu serei um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom irmão, uma boa pessoa. Mas muitas vezes, que nem o passarinho, ao invés de olhar para Cristo, a gente fica esperando que o outro seja o motivo da minha felicidade. E eu vivo triste. Eu vivo sem sentido para a vida. Eu vivo sem sabor. Eu vivo sem gosto. Repita comigo: Cristo é o objetivo primeiro da minha vida. Eu tive a graça já 2 vezes de ir na casa dos pais de Santa Teresinha, Luiz e Zélia Martã. Os dois são santos canonizados pela igreja. Um casal canonizado santo pela igreja. Eu não sei se você sabia, mas além de Santa Teresinha do Menino Jesus, o pai dela é santo, a mãe dela é santa, e a irmã dela, Leônia, que era a pior de todas, está para ser santa. Essa irmã dela era tão boazinha que quando chegava um pobre, um mendigo na porta da casa deles, pedindo sopa, e tinha sobrado uma panela de sopa, quando ela escutava o mendigo pedir sopa, ela pegava um pano de prata e botava dentro da panela para poder chupar e não dar para o mendigo. Olha para quem está do lado e diga assim: essa era boazinha, viu? Essa era boazinha. Se ela vai ser santa, e eu fui na casa deles, é a única capela do mundo que ao lado do altar está aqui, dividido por um vidro dentro da capela, a cama do casal. A cama deles. A cama deles está ao lado do altar da Eucaristia. E você andar naquela casa, na sala tem um genuflexório, na cozinha tem um genuflexório, em cada quarto um genuflexório. Todos os lugares da casa, uma imagem de santo, um quadro de santo, alguma coisa que fala de Deus. E hoje, às vezes a gente contrata a empresa de arquitetura para ir na nossa casa, tem tudo a coisa mais linda. Fala, mano. Tem tudo a coisa mais linda na nossa casa. Mas às vezes a gente olha e não lembra de Deus através de um santo, de um crucifixo. E a frase mais conhecida de São Luís e Santa Zélia, olha para cá. Eles eram muito conhecidos porque às 5:30 da manhã se escutava naquela rua muitos gritos. Imagina, ele com vários filhos, a esposa e ele com vários filhos. Quando acorda, dormindo tranquilo e bem, já faz zoada, 5, 6 filhos. Imagina acordando 5 horas da manhã no frio.
Claro que eles não acordavam 100%. Ai, que maravilha, acordar às 5 da manhã e pegar na água e a água está congelada. Se ouvia barulho, porque eles acordavam meio enjoadinhos, gritando. E quando escutava aquele barulho naquela rua, se perguntava: que barulho é esse? Tão cedo da manhã? E quando escutavam direitinho, a resposta vinha: não se preocupe, é a família Martã ajeitando os filhos para ir na missa que eles vão todos os dias, às 5:30 da manhã. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. A frase mais famosa deles é justamente essa: Deus em primeiro lugar. Deus, o primeiro a ser servido. Repita comigo: Deus, o primeiro a ser servido. Pega assim na sua mão essa frase e guarde no seu coração para você nunca mais esquecer. Quando tiver tudo embaraçado na sua casa, você vai repetir assim: Deus, o primeiro a ser servido. Quando sentir preguiça de ir para a missa no domingo, você vai repetir assim: Deus, o primeiro a ser servido. Quando você chegar do trabalho cansado e é dia de grupo de oração, e aquela sua amiga ligar e dizer: mulher, hoje a gente se vê no grupo, e você dentro do coração dizendo: ah, mas eu vou cansada do jeito que eu estou. Aí você vai repetir que fará assim: e quando aquele parente falar uma coisa que magoar o seu coração, e você ficar muito decepcionado, e ficar doendo lá no fundo da sua alma, e você não sabe mais o que fazer, e você não quer mais olhar na cara dele, aí você vai repetir dentro do seu coração essa frase bem forte: se ele vem em primeiro lugar, todo o resto acontece. Gente, aqui nós temos uma imagem da Sagrada Família de Nazaré. Eu vou fazer uma breve leitura do capítulo 2 de Lucas, versículo 41 ao 52. Se quiser abrir, fique à vontade. Lucas 2, 41 ao 52. Todos os anos na festa da Páscoa, os pais de Jesus iam a Jerusalém. Quando ele completou 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias de festa, quando voltaram, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais o percebessem. Pensando que estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. Não o achando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o encontraram no templo sentado no meio dos doutores, ouvindo e fazendo perguntas. Todos que o escutavam maravilhavam-se de sua inteligência e de suas respostas. Quando o viram, ficaram admirados, e sua mãe lhe disse: filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu-lhes: por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Eles não entenderam o que lhes dizia. Depois desceu com eles e foi para Nazaré. E lhes era submisso. Sua mãe conservava a lembrança de tudo isso no coração. Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e das pessoas. Palavra da salvação. Glória a Deus. Não o achando, voltaram a Jerusalém à procura dele.
Quem aqui, um dia na vida, por uma situação muito pesada, você sabia que nosso Senhor existe, mas ficou procurando, e por um tempo sem conseguir achar? Eu já. Quem já passou alguma coisa parecida, levanta a mão. Pode levantar, não tenha vergonha não. Pode levantar. A gente sabe que Ele está perto, mas a confusão dentro da gente é tão grande que a gente não consegue perceber. E a Sagrada Escritura diz assim: não o achando, eles voltaram a Jerusalém. A palavra Jerusalém vem do hebraico Jerusalém ou Jerusalém, que significa base, alicerce de paz. Dentro de casa, quando você procurar, mesmo sabendo que Jesus está perto, e o teu coração ter dificuldade de achar, volta para a base, volta para o teu alicerce, volta para a tua vida de oração, volta para a tua intimidade com Deus. Muito diferente do que a gente está vendo por aí. Tantas guerras, países guerreando contra outros, por diversas circunstâncias. Dentro da igreja, católicos contra católicos. A guerra na nossa casa, com a nossa família, não se vence com grito, arma, mas se vence com o joelho no chão. É a arma mais poderosa, é a nossa Jerusalém, a nossa base, o nosso alicerce. E depois, veja aquela cena de Jesus falando para os doutores, e chega Nossa Senhora e São José, e pergunta: por que fizestes isso? Naquele momento, o nível que a mãe e o pai adotivo de Jesus enxergaram aquela situação, foi um nível de pai e mãe, foi um nível humano. Mas a resposta de Jesus jogou em outro nível, no nível eterno, no nível espiritual. Vocês não sabem que eu preciso cuidar das coisas do meu Pai? A mesma pergunta Jesus faz para mim e para a sua família hoje. Por que vocês me procuram? Por que você traz no seu coração toda a sua casa? Por que vocês o procuram? Aí eu pergunto: qual nível na sua vida Jesus está agindo e você está deixando que Ele possa agir? O nível humano ou o nível eterno? Muitas vezes a gente recita o texto, muitas vezes a gente faz novena, muitas vezes a gente vai até a missa, e muitas vezes isso pode se tornar em nós algo tão mecânico. É que nem a história dos dois monges na canoa. Vocês já ouviram a história dos dois monges na canoa? É assim: tinham dois monges na canoa, um na ponta e o outro na outra, para equilibrar. E chegou o momento da oração das vésperas, que é a oração que o monge faz todo dia. E eles começaram: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aí rezaram. Terminou as vésperas. Aí um monge olhou para o outro, e o rio começou a meio que se agitar, e foi ficando escuro, e eles com medo.
Aí terminou as vésperas, aí um fechou a liturgia das horas e disse: pronto, meu irmão, a gente já terminou, agora vamos rezar. O que é que eles estavam fazendo agora há pouco? Ou seja, muitas vezes a realidade da ação de Deus na minha vida para no nosso humano, e a gente esquece que o nosso Deus, para Ele não existe impossível. Essa família que está aqui, a vida dela não foi diferente da nossa. Não é porque a família de Nazaré era sagrada que ela não passou por aperreio. Passou e muito. Olha a história da Sagrada Família. A Sagrada Família não viveu numa redoma. Escute, a família que Deus mandou o seu filho já começou numa crise, já começou com problema. Você quer um problema pior da mulher aparecer grávida e não ser do cabo que ela ia casar? É problema, não é? É ou não é? Dá confusão ou não dá? O povo fala ou não fala? Já começou assim: Maria está grávida. Quem é o pai? É José? Não, é o Espírito Santo. Ai, meu Deus do céu. Olha para quem está do lado e diga assim: seja sincero, você acreditava nessa conversa? A conversa foi tão grande, que José disse: espera aí, eu vou despedir Maria, eu vou me embora para ela ter esse menino, porque senão vão acabar matando ela. A família que o Filho de Deus foi escolhido para viver foi uma família que sofreu por crise, já nasceu com a crise. Na hora do menino nascer, ele nasceu foi num coxo, perto de bicho, perto de sujeira. O Simeão, o profeta, Nossa Senhora passa na frente dele com o menino no braço, olha para ela e diz assim: Dona Maria, oi Simeão, esse menino vai fazer você sofrer muito. Olha o que o homem fala: uma espada vai transpassar a sua alma por causa desse menino. Esse menino vai dar problema para a senhora. Eu estou logo avisando. E assim foi. E o menino se perde, e o menino cresce. A família de Nazaré passou pela morte de José, que sustentava a casa. Às vezes a gente passa pela história de Jesus e esquece que Maria precisou viver com aqueles que seguiam Jesus, porque José morreu. E a morte de José não foi fácil. Ele sustentava, era o carpinteiro, era o provedor da casa. Essa família, quando o filho estava no auge, com 33 anos, ele foi condenado injustamente, pregado numa cruz igual um ladrão. E a mãe dele estava aos pés da cruz, ali, chorando e sofrendo aquilo que ela estava vendo com os olhos. Pergunta para o seu lado, diga assim: tem certeza que na tua casa tem problema? Pergunta aí. Pergunta para o seu vizinho aí: tem certeza que na tua casa tem problema? Olha para cá. Tem problema. Na minha e na sua tem problema. Mas eu repito o que eu falei no início: a felicidade da sua casa não está em ter problema ou não, está aonde você coloca esse problema.
A família de Nazaré é um exemplo. Tudo era para Deus. Tudo era pelo projeto de Deus. E Jesus, já diz a Sagrada Escritura, na hora da cruz, Ele tomou sobre si as nossas dores. Sabe por quê? A tua dor, a tua lágrima não é desconhecida para Ele, porque um dia esses ombros já carregou a tua dor. Ele conhece aonde dói na tua vida, porque Ele levou sobre si as nossas dores. A tua lágrima, a tua dor, o teu problema não é desconhecido a Cristo Jesus. Os problemas da tua casa, os problemas da tua família, não é desconhecido a Cristo Jesus. Ele conhece cada lágrima que sai dos teus olhos, cada dor da tua alma, cada confusão da tua casa. Agora, cabe a nós entregar tudo para Ele e dizer: Senhor, toma conta da minha casa, e eu e minha casa serviremos a Ti até o fim da minha vida. Quando eu cheguei em Campina Grande ontem, as malas do voo quase todo ficaram em Belo Horizonte. Mais de 80 pessoas. Nós trouxemos 4 malas, 2 de roupa, uma de equipamento e a outra de ração de cachorro. Não me pergunte por quê, meu Deus do céu. Isso é coisa da minha mulher. Tem um cachorro com a gente aqui. Casamento é casamento, é ou não é? Até que os cachorros separem. Não, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, né? E eu fiquei muito nervoso, porque nós íamos gravar. E tinha câmera caríssima dentro daquela mala. Tinha equipamento caríssimo dentro daquela mala. E o rapaz disse assim: é o seguinte, 24 horas para dar resposta. Depois de 5 dias ele chega. Eu disse: pronto, acabou-se. Depois eu fui rezar. Eu disse: como eu sou besta. As malas chegaram ontem, né? O que é que você traz na mala da sua família? Você já parou para perceber que José tinha uma mala prontinha para ele se casar? Você parou para perceber que Nossa Senhora tinha uma mala prontinha da vida dela para se casar com José e não passar por confusão nenhuma? A vida dos dois estava tão arrumadinha, estava tão bonitinho. E veio um anjo e disse: mulher, ficarás grávida do Espírito Santo. E tem só um detalhe: esse menino é o Messias, o Filho de Deus. Nossa Senhora teve que desarrumar a mala que ela montou a vida inteira, sim ou não? José teve que desarrumar a mala que ele montou a vida inteira, sim ou não? Meu irmão e minha irmã, não importa a mala que você hoje já preparou para a sua família até o dia de hoje. Não importa os sonhos, as vontades que você já carregou. Não tenha medo de ir na C&A como eu fui ontem e comprar uma blusa nova e deixar toda a tua roupa velha lá atrás, porque Ele sabe, se Ele roubar a tua mala e tu não entender o que está acontecendo com a tua vida, fica peixe, porque Ele sabe o que Ele está fazendo quando Ele carregar as tuas malas. Ele está preparando algo muito melhor para a tua vida e para a minha vida. Muito melhor. Não tenha medo de deixar as suas malas, os seus vícios, as suas dificuldades, as suas dores, os seus passados, os seus defeitos, as suas manias. Saia da mediocridade e da mesmice da sua vida dentro da sua casa.
Não tenha medo, se for preciso que Jesus desarrume o arrumadinho da sua casa. Não tenha medo quando a lágrima sair dos seus olhos, quando for difícil de você entender, porque Ele sabe o que fazer com a sua casa, Ele sabe o que fazer com o seu filho viciado, Ele sabe o que fazer no seu marido que é complicadíssimo, Ele sabe o que fazer com aquela pessoa que te magoou. Ele carregou sobre si as suas dores. Ele conhece mais do que você tudo que dói na sua alma. Ele sabe o mais profundo da tua vida e do teu ser. Santo Agostinho, ele dizia: a vida é como se fosse um livro, e quem fica em casa só lê uma página. O que é que ele quis dizer? Quem não está aberto para acolher a vontade de Deus, vai viver a mesma vida sem sal a vida inteira. Com a vontade de Deus, não cabe a palavra entender, só cabe a palavra cumprir. Diante da vontade de Deus na sua casa, olhe para essa família de Nazaré, e você lembra o que Nossa Senhora disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. E aqui me preparo para terminar, trazendo para o seu coração as 5 pedras para construir um alicerce que nunca se quebra em uma família. Posso dizer sim ou não? Vixe, não vou dizer não. Posso dizer sim ou não? Se quiser anotar, pode. Primeira pedra: oração. Olhe para mim. Eu não sei se você sabe, mas a gente vive num país em que o mais importante da fé católica, que é a Santa Missa, é frequentada todos os domingos por 8% dos católicos do Brasil. Somente 8% dos católicos no Brasil, que se dizem católicos, vão à missa todos os domingos. Repita comigo: a partir de agora, esse número vai aumentar, porque eu não falto mais. Diga: eu não falto mais. Existe um santo da igreja oriental que resumiu a vida do ser humano, olhe para cá, em uma frase: os pássaros voam, os peixes nadam e os homens rezam. Do mesmo jeito que para um pássaro é necessário voar e para um peixe é necessário nadar, para mim e para você é necessário. Primeira pedra: oração. Segunda pedra: respeito. A palavra respeito, escute, vem do latim respectus. Expectio significa olhar, e re significa novamente. A palavra respeito significa olhar de novo. O que é ter respeito a uma pessoa? É acordar todo dia e olhar para ela de novo, assim como o primeiro dia que você um dia encontrou com ela. Marido, olhar com respeito é você acordar e olhar de novo para sua esposa, do mesmo jeito que um dia você encontrou com ela. A esposa, do mesmo jeito. Mãe, ter respeito com seu filho é olhar para ele com o mesmo olhar que um dia você olhou quando ele saiu do seu ventre. Filho, do mesmo jeito com a tua mãe e com o teu pai. Respeito é a gente saber olhar todo dia para o outro e não condenar pelos erros dele.
Respeito é olhar para o outro e dizer: mesmo com essas fraquezas, foi ele, foi ela que o Senhor escolheu para me levar para o céu. Terceira pedrinha: vida em comum. Gente, há 20 anos atrás, um pai e uma mãe passava com seus filhos média de 2 horas por dia, só com eles. Só com eles. Hoje, 2023, 2024, sai uma pesquisa que um pai e uma mãe passa por dia com seu filho, só com eles, sem tela ligada, sem celular, no máximo 20 minutos. O que será das nossas crianças daqui a 10 anos? 20 anos. Por isso a importância de um encontro como esse, que desperta no nosso coração que eu não posso ser uma pessoa imaginária dentro da minha casa. Eu tenho que estar lá de verdade. Estar presente não significa ser presença. Estar presente não significa estar com a pessoa. Se na tua casa se convive de verdade, é uma pedra que vai sustentar a tua família para sempre. Quarta pedrinha: valores e o testemunho. Mais do que nunca é importante valorizar a palavra dada e a palavra ensinada. O valor do trabalho, o valor da partilha. Hoje é comum ver um filho brigando com o outro porque pegou o desodorante. E escutar dentro de casa um filho ou uma filha dizendo para a outra: não pegue as minhas coisas, e o pai e a mãe ficar calado. Pense que o seu testemunho, a sua ação vai forjar, vai construir o que os seus filhos e os seus netos vão ser daqui a pouco. Cuidado com o que a gente faz em casa e com o que a gente fala em casa. Sabe uma coisa que tem me preocupado muito? Presta atenção. Nós vivemos um tempo difícil na igreja, em que alguns concordam com umas coisas, outros não concordam. Quanto a concordar, a gente pode concordar ou não com qualquer coisa. Agora, está uma guerra tão grande dentro da igreja, que às vezes é uma pessoa na nossa casa e a gente começa a vomitar tudo aquilo que a gente pensa sobre o pato fulano, sobre Dom fulano, sobre o bispo fulano, sobre a situação da igreja. Os nossos filhos estão crescendo, entendendo que a igreja é lugar de confusão. Antes precisava da Globo para falar mal da igreja. Hoje não precisa não. A gente fala de graça dentro de casa. Isso está errado. Isso está errado. Mulher, você viu o que o padre fulano disse? Você viu o que o padre fulano... Você viu a roupa que o padre usa? Você viu isso? Você viu aquilo? Antigamente precisava da Globo para meter o pau na igreja. Hoje nem precisa mais, porque os próprios católicos metem o pau na própria igreja de graça. De graça. Isso é do demônio. Quais os valores que nós plantamos em casa? E por último, a quinta pedrinha, que é a pedrinha do perdão. Não tem jeito. Se não perdoa sempre dentro de casa, a sua família corre um grande perigo de afundar. É que nem aquele casal que o homem na lua de mel, ele gostava muito de comer aquela pontinha do pão. Chegou na lua de mel, quando casou, disse: a partir de hoje eu não como mais a ponta do pão com requeijão. No café da manhã
eu corto a pontinha que eu tanto amo e o requeijão que eu tanto gosto e dou para minha mulher e eu não como mais. Diz a história verídica que se passaram 42 anos de casado e ele morreu sem ela saber que o que ele mais gostava no café da manhã era a ponta do pão. E ele morreu sem saber que a coisa que ela tinha mais nojo no mundo era requeijão. Gente, ser família é engolir ponta de pão todo dia. Ó, a minha baguete de pão tá aqui, que é minha sogra. Não é só uma ponta não, ali é uma baguete toda, viu? Ela tá aqui, tá por aí ela. Meu sogro tá aqui. Minha sogra é minha baguete de pão. E não tem requeijão para engolir não, ali engole é seco mesmo. Brincadeira. Olhe para quem está do lado e diga assim: não tem jeito. Ser família é todo dia engolir ponta de pão. Hoje, nesse momento que eu vou terminar, escuta. Você vai entregar a sua casa a essa família que foi especialista em comer ponta de pão. Foi ou não foi? De comer requeijão sem querer. Foi ou não foi? Foi. Gente, sabe o que é que importa daqui para frente? É a gente não desistir. Eu quero terminar esse momento trazendo ao seu coração uma certeza de que Deus é apaixonado por você e pela sua família. Um dia, Santo Agostinho estava dando muito trabalho antes da conversão, e a mãe dele, Santa Mônica, foi conversar com o bispo Santo Ambrósio e disse: Dom Ambrósio, eu não aguento mais Agostinho. Agostinho está muito danado. Eu estou sofrendo muito, vendo que o meu filho está se tornando. Será que Deus, Dom Ambrósio, nunca vai escutar a minha oração? Dom Ambrósio, Santo Ambrósio olhou para ela e disse: Mônica, não é possível que Deus não vai alcançar o filho de tantas lágrimas. E um dia eu perguntei para um padre: ô padre, por que que Nosso Senhor esperou quase 30 anos para mudar a vida de Agostinho, e a coitada de Santa Mônica esperou 30 anos? Ele disse: sabe por quê, meu filho? Se fosse 10 anos, ele tinha mudado de vida. Se fossem 20 anos, ele tinha sido padre. Porque foi 30, ele mudou de vida, se tornou bispo, santo e doutor da igreja. Ele disse: meu filho, quanto mais a dificuldade, quanto mais a dor, maior ainda é a graça que está chegando. Aplauda o Senhor bem forte. Fica de pé, põe a mão no coração e diz assim: eu conheço em quem eu estou esperando. A minha esperança não é desconhecida. Eu conheço em quem eu espero. Eu não espero em nenhum ser humano. A minha esperança curou 10
10 leprosos ao mesmo tempo. Mudou a vida da mulher adúltera. Curou o cego Bartimeu. Mudou a vida de Zaqueu. Agora diga assim bem forte: em quem eu espero, Ele é apaixonado. É apaixonado Por mim por mim e por minha família. e por minha família. Põe a mão no coração, fecha os olhos. A única coisa que você vai sentir agora e vai pedir ao Senhor é sentir agora dentro do coração que Ele é apaixonado por você e pela sua casa e pelos seus. Vai trazendo no coração essa alegria de sentir que Deus é apaixonado por você e que nenhuma palavra, nenhuma dor, nenhuma lágrima que sai de você é desconhecida diante de Deus. Sente agora no teu coração o quanto Deus é apaixonado pela sua casa, o quanto Ele é apaixonado pelos seus filhos, o quanto Ele é apaixonado por você, pelo seu marido, pela sua esposa, o quanto Ele já cuidou de você até hoje. E vai dizendo assim: existe um Deus apaixonado por mim. Existe um Deus apaixonado pela minha casa. Existe um Deus apaixonado pela minha família. E é esse amor que é capaz de transformar toda a realidade da minha casa. Existe um Deus apaixonado. Um Deus apaixonado. Existe um Deus apaixonado por mim. Só isso, vai. Existe um Deus apaixonado. Existe um Deus apaixonado. Existe um Deus apaixonado por mim. Mais uma vez, só vocês. Existe um Deus, vai. Existe um Deus apaixonado. Força, vai! Existe um Deus apaixonado. Existe um Deus apaixonado por mim. Pode ser mais forte, vai! Existe um Deus. Existe um Deus apaixonado. Vai! Existe um Deus apaixonado. Existe! Existe um Deus apaixonado por mim. Diz assim: Ele vai mover, e Ele vai mover montanhas. Se for preciso abrir o mar, se for preciso abrir o mar, reconstruir e fazer de novo, reconstruir, fazer de novo. Está aqui para me amar, diga. Está aqui para me amar. Ergue os braços e diz: existe. Existe um Deus apaixonado. Nossa! Existe um Deus apaixonado. Existe um Deus apaixonado por mim. Existe um Deus, força! Existe um Deus apaixonado. Força! Existe um Deus apaixonado. Vai! Existe um Deus apaixonado. Só vocês vão cantar. Diga: Ele vai mover montanhas. E Ele vai mover montanhas. Se for preciso abrir o mar, se for preciso Abrir o mar, reconstruir, fazer de novo. reconstruir, fazer de novo. Está aqui para me amar, diga. Está aqui para me amar. Ergue os braços e declara isso. Existe um Deus apaixonado.
Só vocês. Declara, lá em cima, vai. Existe um Deus. Força. Existe um Deus. Existe um Deus. Pode ser mais forte, para o inferno tremer e para o céu escutar, vai! Existe um Deus. Força! Existe um Deus. Ele te ama, Ele ama a tua casa, vai! Existe um Deus apaixonado. Vai cantando e vai sorrindo e vai louvando, vai sorrindo e diz, vai! Existe um Deus apaixonado. Existe! Existe um Deus apaixonado. Vai! Existe um Deus apaixonado. Para tudo, para tudo, para tudo! Só vocês, força, vai! Existe um Deus. Ele é. Existe um Deus apaixonado. Olha para quem está do lado, agora vai cantar mais forte, vá! Existe um Deus. Apaixonado. Olhe, diga! Existe um Deus Apaixonado. Vai! Existe um Deus apaixonado. Só quem sentiu o amor de Deus na sua vida e na sua casa, aplauda o Senhor bem forte! Aplauda! Aplauda! Mais forte! Mais forte! Mais forte! Viva Jesus! Viva as famílias! As palmas, vai, vai! Existe um Deus apaixonado. Existe um Deus apaixonado. Existe um Deus apaixonado. Existe um Bem, amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.